Buenas noches, comunidade Pão com Ovo. Estamos ao vivo, diretamente de vários lugares e várias insatisfações. Hoje um dia histórico, hoje um dia para celebrar a luta coletiva. Hoje, Preto já está aí com a matéria, temos a notícia que saiu no fim da tarde, foi protocolado mais um pedido de impeachment, né, contra o presidente Bolsonaro. 6 partidos de oposição se unem em novo pedido de impeachment e nós estamos com os 6 partidos aqui, né, que muito nos orgulham, que orgulham o povo brasileiro com essa iniciativa. No documento, PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL e Rede Sustentabilidade afirmam que Jair Bolsonaro não garantiu o direito à saúde e violou a dignidade humana. Hoje um dia histórico, um dia de luta, e nós estamos aqui com os 6 partidos, as 6 representações de partidos que pediram esse impeachment, que é um pedido do povo brasileiro, né? Então, sem mais delongas, queremos aqui saudar a nossa comunidade que sempre participa, pedimos para compartilhar, pedimos para ir para você que também está nessa luta com a gente, chegar mais adiante essa live, né? Ajude a gente a chegar mais adiante compartilhando. Vou aqui rapidamente fazer a leitura do nosso editorial que chegou nas redes sociais a mais de 10 mil pessoas. Nós tivemos um alcance de 10 mil pessoas desse editorial, pedindo também esse impeachment, e na sequência abrir para nossa deusa, nossa louca, nossa feiticeira Regina Abraão fazer as honras da casa e apresentar os nossos convidados e os nossos partidos. Caem vertiginosamente os índices de aprovação e popularidade do desgoverno Bolsonaro. A trágica marca de mais de 200 mil vidas ceifadas, a recusa insistente em adotar os protocolos da OMS e a omissão e incompetência na questão do fantasioso tratamento precoce são fatores importantes para essa queda. A manutenção de um discurso boquirroto, desdenhoso e dissociado da vontade popular quanto à vacinação unificam, desde a direita liberal conservadora à esquerda socialista, nessa unanimidade. Bolsonaro não reúne nenhuma condição de governar o Brasil, fracassando na economia, na diplomacia e na garantia de saúde e vida dos brasileiros. A reação social começa a tomar forma e conteúdo. Nas redes, ganha força o clamor pela abertura de um processo de impeachment para dar fim ao descalabro e colocar o país nos trilhos. A prioridade, por óbvio, é o combate à pandemia, mas acumulam-se descontentamentos quanto à crise econômica, o desemprego, a inflação, a miséria e o risco de uma aventura golpista. Como consequência desse caldeirão, surgem movimentações. A primeira delas é o anúncio de carreatas pelo Fora Bolsonaro, impeachment já, previstas para esse sábado, 23, em diversas capitais dos centros urbanos. Para quem está acostumado com a máxima que o ano começa só depois do carnaval, a iniciativa parece destoar da regra. E é isso mesmo. A luta se estenderá, mas é preciso dar a largada para que o sentimento ainda difuso e espontâneo se transforme numa grande e ampla jornada em defesa da vida, da democracia e do desenvolvimento. Nesse momento, não importam matizes políticas e ideológicas, a nação vem antes e vem à frente. Unir, lutar e vencer, fora Bolsonaro, impeachment já. Regina Abraão, o que tu nos dizes nesse momento histórico importante do nosso país? Oi. Bom, eu começo dizendo fora Bolsonaro, primeira coisa. Segundo, quero dar boa noite, aqui está o Marcos Pacheco, tá? O Antônio Lopes, a Marisa Bart, a Aline Rodrigues, o Walter Oliveira, mais gente que eu me passei, porque tem muita gente mandando mensagem que já estão conosco. Eu quero dizer que esta live é uma bomba
que a gente estava preparando é bomba mesmo. Por quê? Porque nós juntamos Luiz Rosa, boa noite, fora Bolsonaro. Nós juntamos os representantes dos 6 partidos que hoje entraram, e nós não sabemos que eles iam entrar. Quero dizer para as meninas do Saragoni, para as meninas que estão nos assistindo, que o Pão com Ovo sempre procurou manter uma equidade entre convidados. Nós estamos em época de férias, nós tentamos algumas representantes mulheres dos partidos e não conseguimos agenda. Mas tenham certeza que 2 coisas. A primeira, em fevereiro e março nós teremos programas, como já tivemos outros antes, só com mulheres. E a segunda, estes homens que estão aqui não estão porque são homens, estão porque representam seus partidos, têm esta condição de falar por eles e representam a todos nós, homens e mulheres, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E nesse momento, assim como a gente chama a união de toda a esquerda, a união com outros setores, nós temos um foco central, fora Bolsonaro. Alex Sarati, por favor. Regina, boa noite, Igor. Quero estender nessa saudação o meu agradecimento a todos os convidados que responderam com muita solicitude, né, a essa tarefa política, porque esse programa cumpre esse papel. Eu não quero me estender porque eu acho que nós todos estamos muito interessados em ouvir de cada um dos representantes partidários, né, que trazem aqui a sua linha política partidária, né, a resposta para uma pergunta que é fundamental. Por que o impeachment? E a gente vai começar aqui, já fazendo meu agradecimento, né, ao André Costa. O André é o porta-voz da Rede Sustentabilidade em Porto Alegre, é um quadro político da rede, também é dirigente sindical da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, e o André, então, tem a honra aqui de fazer uma apresentação, né, da posição da Rede Sustentabilidade em por que o impeachment. André, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, Alex, Almiro, que está com a gente aqui também, aos demais debatedores da rede, PDT, PCdoB, PSOL e PSB. Primeiro, iniciar a explanação dizendo fora Bolsonaro, impeachment já. Esse é um clamor que vem crescendo na nossa sociedade, até porque a fase do Bolsonaro achar que está num parquinho de diversões, chegou no fim, chegou no teto, achando que ia debochar da cara do povo brasileiro, e principalmente aqueles defensores do Bolsonaro, que vem reduzindo a cada dia, vem sumindo, porque estão ficando cada vez mais envergonhados com o desgoverno, com os desmandos, com a maneira infantil, mas não vamos levar para o lado de infantilidade da inocência. Ele é infantil porque ele é criminoso. Os atos deles levam o Brasil a mais de 220 mil óbitos. Então, aquele estereótipo de bonachão, de gente do povo, está matando as pessoas próximas a cada um de nós. A gente hoje, quando atingiu essa marca, é muito difícil tu parar alguém na rua e perguntar, algum conhecido ou parente teu já faleceu de Covid? E ela responder que não. Então, gente, esse genocida, e aqui, por que o impeachment de Bolsonaro, eu acredito que esse debate belamente promovido aqui pelo Pão com Ovo, uma hora a gente, se ficar só falando o que o Bolsonaro fez para merecer o impeachment, já esgotou o programa, sem argumentação. Então, podemos puxar o absurdo de ontem das compras, né?
que ele debocha, diz que o Brasil não tem dinheiro, está quebrado, e vai lá e compra, faz gastos exorbitantes. E aí vamos dizer assim, é porque estava para todo o Brasil, para as escolas, não sei o que, meu amigo. O problema está aonde ele comprou, entendeu? Tudo empresa fantasma, entendeu? Tudo lavagem de dinheiro. Esse é o problema. Que há uma necessidade de compras e de gastos no Brasil, não tenho dúvida. Agora, gastar R$ 169 em um leite condensado, estão brincando com quem? Então, só isso já é motivo para impeachment. Tá? Todo esse processo que ele vem tratando a pandemia, a rede de sustentabilidade, em conjunto com os demais partidos aqui há muito tempo, vem denunciando e pedindo o impeachment de Bolsonaro. E ele passou por um momento onde ele iniciou com aquele romance dele com pós-eleição, e agora eu acredito, entendeu, que a nossa pressão nas ruas, fruto, a nossa última carreata aqui em Porto Alegre, com mais de 2.000 carros, a cidade, onde a gente passava, as pessoas caminhando na rua de bicicleta, nos prédios aplaudindo. Então, eu acredito que a gente vem num crescente muito grande. E a tática dos partidos de oposição de fazer o avanço do impeachment, a pressão dentro do Congresso, e buscar a parte do centro e da direita, que também está descolando dessa onda Bolsonaro, é muito importante para que a gente chegue no nosso objetivo, que é o impeachment do Bolsonaro. A dificuldade no trato, a falta de respeito com os aliados, com a gente ele nunca respeitou, porque ele sempre fez parte da tática dele. O que os aliados dele não pensavam, que seriam tratados da mesma forma. Ninguém presta, família de miliciano, entendeu? E eu tenho certeza, o Bolsonaro sempre foi batedor de carteira, roubava gasolina, metia a mão ali numa verbinha de gabinete, aquela célebre frase dele, dizendo que usava para comer gente o auxílio moradia. Ele vinha alimentando um baixo clero dentro do Congresso Nacional no Rio de Janeiro, muito forte, ligado às milícias, mas a gente, quando ele chegou à presidência da República, num lapso, numa facada que não existiu, numa onda muito forte da extrema-direita, do negacionismo, eu acredito que quando ele chegou no poder, essa relação dele umbilical com essa máfia puxou ele para e disse o seguinte: agora tu não sai mais. Teus filhos, nós sempre nos sustentamos e tal. E está vindo tudo à tona por quê? Porque foram 29 anos de mamata, entendeu? De relação promíscua dentro do Congresso Nacional. E ele não foi abandonado com isso. Pelo contrário. Isso está umbilicalmente ligado a ele. E ele não consegue se desvencilhar porque não quer também. Porque deve favores. E isso a sociedade já saturou. Dinheiro vivo rolando para cá, cada vez uma nota superfaturada lá, e mostrou uma grande fragilidade em todos os atos dele de menosprezar o Estado brasileiro. As próprias Forças Armadas estão sendo ridicularizadas. E isso é cabível de impeachment sumário. A maneira, a forma irresponsável com que ele trata. E aí a gente pode fazer analogias, entendeu? 39 quilos de cocaína no avião pode, levar os cilindros de oxigênio não pode. Entendeu? E ele faz isso, gente. E para mim essa estratégia dele de chocar, ela ficou sem limite. Porque as pessoas foram cansando. E eu vejo no meu condomínio, eu vejo no comércio que eu ando na volta, as pessoas mudando de opinião. Por quê? Porque virou chacota. Gastar 2 milhões com vinho, gente. Entendeu? São coisas que a gente
se choca, faltando leito, faltando seringa, né, faltando a própria vacina, e essa farra, essa orgia que ele vem produzindo. Por isso, eu quero dizer o seguinte, não vejo outro caminho que não o impeachment. Não tem como não acontecer o impeachment, porque a quantidade de crimes que ele já cometeu contra a Constituição brasileira, contra a pátria brasileira, já é motivo suficiente. O que falta é os interesses do Centrão e do Rodrigo Maia serem atendidos, que eu não entendi até agora porque o Rodrigo Maia não botou para andar o processo de impeachment. Entendeu? Não tem nada que justifique não botar para andar o pedido de impeachment. É absurdo, é incontável já a quantidade de pedidos de impeachment. Então, dizer aqui, agradecer mais uma vez o convite, acho que está chegando no meu final aqui, né Igor? Exatamente. Tá. Vamos. Tá. Não, só para dizer o seguinte, a gente precisa estar cada vez mais unido, né? Cada vez mais os partidos de oposição, puxar aqueles que estão com a mesma visão do impeachment do Bolsonaro, é a hora da unidade. A unidade das centrais vem mostrando isso há muito tempo. A gente está sempre fazendo os movimentos de forma unida, junto com os movimentos sociais, com os estudantes, e é isso que fez nós fazer uma carreata com mais de 2.000 carros. Entendeu? Então, é unidade na ação, unidade na nossa política e unidade para derrotar o Bolsonaro. Muito obrigado, Alex, muito obrigado, Igor, muito obrigado aos demais partidos aqui de oposição e sucesso para todos nós. Fora Bolsonaro, impeachment já. Fora Bolsonaro. Obrigado, Andrezão. Obrigado, Rede Sustentabilidade. Já de imediato vou passando aqui para o Miro. Miro, a líder do PCdoB na Câmara, Perpétua Almeida, disse que o Bolsonaro, o Brasil é o país com pior gestão da crise sanitária, uma calamidade, né? O presidente que diz que não pode fazer nada, mas consegue comprar milhões em chicletes. Miro, o que o PCdoB tem a dizer por que do impeachment? Vamos lá. Igor, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Um beijão especial. Miro, estamos com um problema aí no teu áudio. Deixa eu ver. Tá nos ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá ouvindo? Tá dando corte aí no áudio. De repente tu tenta entrar novamente e a gente vai então passando aqui pro Matheus, né? De repente, porque travou ali, congelou, né? Então pedir pro Miro tentar entrar novamente aí, enquanto o Miro vai tentando resolver. Matheus Gomes, queremos saudar aqui a tua presença, né, Matheus? A tua eleição foi histórica porque se somou a uma bancada negra em Porto Alegre, um fato histórico, e o PSOL também fez parte dessa iniciativa, dessa luta, e eu queria que tu trouxesse, então, a posição, né, a deputada Fernanda Melchiona, inclusive no ato de hoje, falou que dia 31 já anunciou uma nova carreata, 21 de fevereiro será o Dia Nacional de Luta pelo Impeachment, né, e falou que é fundamental que haja esse debate na próxima presidência da Câmara, mas Rodrigo Maia ainda é presidente e pode sim fazer seu papel político. Matheus, qual é a posição do PSOL, por que o impeachment de Bolsonaro? Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite a todas e todos aí da equipe do Pão com Ovo, pessoal que está nos assistindo aí de diferentes lugares do Rio Grande do Sul, do Brasil. Igor, legal te reencontrar aí nesse debate, né? Já nos trombamos em várias mobilizações. Também mandar um abraço aí para o Alex, Regina, todo mundo que está construindo esse debate. Realmente é um momento histórico e é prazeroso estar construindo essa reflexão com os diferentes partidos que hoje
constrói uma oposição coerente ao governo Bolsonaro, né? Não são partidos de oposição por ocasião, né? Tem um lado bem definido nessa mobilização desde o início, e é o que tem proporcionado ações conjuntas, né? Não só com relação ao pedido de impeachment, mas no sentido da mobilização popular também. E é nítido que nós temos, nesse início de 2021, uma inflexão na conjuntura, que a gente já pode notar nessas primeiras semanas do ano, e isso se relaciona com o aumento do descaso do governo federal com relação ao combate à pandemia. Alguns dias atrás, o jornal O País publicou uma matéria onde classificava a política do governo brasileiro no combate à pandemia como uma política conscientemente em prol de um genocídio. Foi dessa forma que eles conduziram. Ou seja, não houve combate coerente. Desde o início, a divulgação de métodos sem nenhuma comprovação científica para o combate à pandemia, desrespeito aos critérios, né, os cuidados sanitários, vem desde o dia 15 de março de 2020, quando o Bolsonaro vai à frente do Palácio do Planalto e já combina um incentivo a que a população não faça isolamento social com apoio às manifestações golpistas que aconteciam naquele contexto. Agora, toda a ineficácia do governo em buscar as vacinas produzidas em outros países e também as vacinas que vêm sendo desenvolvidas aqui a nível nacional. Nós estamos diante, hoje, de uma possibilidade do Brasil perder milhões de vacinas, mas dessa vez produzidas dentro do nosso próprio país, pelo Instituto Butantan. O Ministério da Saúde ainda não informou o Instituto Butantan se vai requerer outras 54 milhões de vacinas, e há um debate público sobre isso, assim como uma ineficácia em a gente ter urgentemente vacinas que já estão sendo utilizadas em outros países, como é o caso da Argentina e da vacina russa. Há muita dificuldade desde o Ministério da Saúde para que sejam aprovadas essas vacinas, para que se pressione também a Anvisa nesse sentido, ou seja, não há política. E a população brasileira, se muitos tinham dúvida, ficou perplexa diante do que aconteceu em Manaus. A falta de oxigênio, um insumo básico para salvar uma vida diante de uma doença que atinge em profundidade o sistema respiratório, uma situação que hoje já acontece em outros estados do país, na região norte, né, outras localidades também periféricas aí vivendo uma situação muito difícil em todas as regiões do Brasil. Esse é o quadro que nós estamos vivenciando nesse início de ano, e um dos elementos, né, que retomou essa mobilização social, questionamento profundo ao porquê a Câmara de Deputados ainda não abriu um processo de impeachment contra o governo Jair Bolsonaro, né? Somado a isso, nós temos também uma situação de deterioração completa das condições econômicas aí do povo trabalhador. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma notícia divulgada hoje de que nós estamos diante da menor série histórica da ocupação dos postos de trabalho no nosso estado. Então, o desemprego ele é avassalador, o subemprego se tornou regra para a juventude, para os moradores da periferia do nosso país. Nós estamos diante de um aumento da inflação, os alimentos, né, requisito básico da nossa sobrevivência, estão a cada dia mais caro, e a resposta do governo para essa situação, né, foi, até o momento, o fim do auxílio emergencial. É óbvio que hoje nós já temos algumas notícias aí, né, porque não há forma de manter o país com o mínimo de possibilidade de um funcionamento sem entrar no colapso, se não há uma política de assistência nesse momento. Então já há possibilidade de uma rediscussão sobre o tema do auxílio, mas nós não podemos nos iludir nesse sentido também.
porque a primeira aprovação do auxílio na Câmara foi produto também de uma luta unificada da oposição, porque nós lembramos muito bem o valor que o governo federal queria dar naquele contexto, né? E houve luta política para que se garantisse o auxílio emergencial, e nós temos que seguir um bom exemplo, como está acontecendo nesse momento na capital do estado do Pará, Belém, né? O prefeito Edmilson, uma das primeiras medidas foi um auxílio emergencial para a população de Belém, porque é dessa forma que nós precisamos hoje mitigar minimamente os efeitos da pandemia. E do ponto de vista econômico, esse é um debate que nós temos que fazer nesse momento, porque a agenda do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, ela unifica vários segmentos da política nacional que em outros temas, né, a gente pode contar minimamente, mas que desde esse ponto de vista estão aplicando uma linha de desnacionalização da nossa economia, privatização do patrimônio público, entrega das riquezas naturais, retirada dos direitos dos trabalhadores. Isso nós estamos vendo em vários governos estaduais, municipais, e esse elemento é importante também para definir uma construção programática e política dessa reação que nós precisamos desenvolver. Até porque existem já alguns setores que foram agentes do golpe contra a presidenta Dilma, que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno e que hoje também estão se levantando com relação ao impeachment. E podemos até ter algum tipo de unidade pontual nesse sentido. Agora, o grande debate que nós precisamos fazer, para além da unidade que está sendo construída hoje, tem sua expressão na Câmara de Deputados, das articulações entre as centrais sindicais, movimentos sociais, especialmente aquilo que está representado hoje numa aliança cada vez mais forte entre a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, né, centenas de movimentos por todo o país. Para além dessas ações, nós precisamos discutir também uma estratégia para o que está colocado no próximo período, né? A esquerda vai ter que disputar, e a oposição vai ter que disputar a direção política dessa luta pelo Fora Bolsonaro daqui para frente. Porque no sábado nós tivemos uma carreata muito importante, bonita, contagiante, com milhares de pessoas aqui em Porto Alegre. Domingo, aqueles segmentos do Parcão, né, os verdes e amarelos, também foram às ruas e vão tentar mobilizar. A sua base social começa a se desprender, né, de ilusões do governo nesse sentido. E o nosso ponto tem que apontar para uma reconstrução nacional sobre outras bases, do ponto de vista da política econômica para o desenvolvimento do país, da questão cultural, da centralidade da periferia, do povo negro, do fortalecimento da luta das mulheres, da luta LGBT, dos povos indígenas, de uma política ambiental ecológica para o Brasil, que pare com essa devastação que está acontecendo de norte a sul, com esse avanço do agronegócio também. Então, esses aspectos vão ser importantes nessa disputa que está colocada. E eu digo isso porque nós temos discutido nos últimos anos a formatação de diferentes tipos de frente, né? Uma frente de defesa das liberdades democráticas, numa frente que enfrente a política econômica devastadora, né, esse ultra-neoliberalismo, e também nesse contexto é que nós precisamos firmar uma estratégia de que o Fora Bolsonaro passa pela abertura do impeachment, mas essencialmente também por um fortalecimento da luta social, dos trabalhos de base que nós temos que fazer nos locais de trabalho, estudo e nos territórios, porque o combate ao fascismo, e nesse sentido, o que fez Donald Trump algumas semanas atrás é um recado para a luta política estratégica no Brasil nos próximos anos. O combate ao fascismo ele vai se dar através da força social, da mobilização popular. Eles não vão entregar esse poder que eles se adonaram dentro das regras do jogo, que nós já sabemos que estão bem alteradas nos últimos anos. O que sustenta hoje o Bolsonaro diante da sua queda nos índices, né, de aprovação é ainda um apoio de segmentos importantes da burguesia, mas especialmente das Forças Armadas que ocuparam todas as instâncias do governo, aos milhares. E nós temos que estar preparados
para esse tipo de enfrentamento, para esse embate que vai precisar ser feito sim ou sim. Então, esse dia de hoje certamente representa muito e nós precisamos tratar ele como um passo a mais no desenvolvimento de uma campanha política, de uma mobilização social, de uma reorganização das nossas forças para que a gente derrote o bolsonarismo e o neofascismo no Brasil pela raiz, que é através da mobilização social do povo negro, trabalhador, das periferias do Brasil, certo? E, nesse sentido, todos os nossos esforços têm que estar concentrados no próximo período. E agradeço aí mais uma vez ao convite do Pão com Ovo para que a gente possa fazer desse momento também mais uma troca de ideias e, enfim, fortalecimento da nossa luta em unidade para o próximo período. Então é isso aí, Matheus, muito obrigada, Pão com Ovo, fica muito feliz com a tua participação, muita luta nos espera. Nós tivemos um probleminha técnico antes, mas de imediato eu vou querer chamar o meu grande Altamiro Borges. Companheiro Miro, muito tempo, como estás? O que tens a nos dizer sobre Bolsonaro? Vamos lá, Regina, está ouvindo direitinho agora? Sim, está perfeito. Então vamos nós. Só pegar aqui. Só um segundinho que eu estou com um problema. Tá aqui. Então, primeiro, boa noite a todos e a todas. Um beijão para você, especial, Regina. Faz realmente bastante tempo que a gente não se vê. Legal ter te encontrado aqui. Obrigadão pelo convite. Queria parabenizar o site Pão com Ovo, que não é pão com leite condensado, pela bela iniciativa de reunir todos os partidos que hoje ingressaram com o 63º 63 pedidos de impeachment do Bolsonaro. O rapaz é recordista em pedidos de impeachment, né? Então, hoje foi esse ingresso PT, PDT, PSB, PSOL, Rede, PCdoB. Então, e aqui esses partidos estão reunidos e manifestar meu prazer, minha prazerzão de estar aqui com o André, com o Matheus, que já falaram, com o Miguel Rosseto, Vicente e Marcos, né? Dar um pitaco e ir direto aqui ao tema, procurar ficar no meu tempo. Hoje foi protocolado esse 63º pedido, né, que foi apresentado pelos partidos de esquerda. Ontem tinha sido protocolado na Câmara Federal o 62º, né, que também teve um significado especial, e eu gostaria de me deter mais nele. Ele foi apresentado por lideranças religiosas, por lideranças católicas, evangélicas, tendo à frente o combativo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, a Comissão de Justiça e Paz, que é um órgão ligado à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, a Câmara Episcopal da Igreja Anglicana do Brasil e a Aliança de Batistas do Brasil. Esse pedido, né, ontem, 62º, ele, para mim, tem um significado especial. Ele mostra que algo está se movimentando na sociedade, né? A exemplo dos últimos pedidos de impeachment, ele está centrado na crítica ao genocídio premeditado, não é só um problema de incompetência, é um genocídio premeditado pela necropolítica de Jair Bolsonaro e do general Pazuello, o tal do craque em logística. Como diz esse documento de lideranças católicas e evangélicas, né, esse pedido ele tem a ver com o manejo criminoso das políticas sanitárias durante a pandemia, o não acesso à vacina e o desprezo à vida dos brasileiros. Esse é o centro do pedido feito ontem, que é um pouco que também é o pedido de hoje. Outros pedidos vão pintar. Bolsonaro, como eu disse, é o recordista de pedidos de impeachment. Ele tem mais do dobro dos pedidos dos outros presidentes desde a redemocratização. Tem mais do que Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Ele está batendo recorde. Por que ele não caiu até hoje? Eu acho que o problema não está só na Câmara Federal, não está só no fato do Rodrigo Maia ter sentado em cima dos pedidos, né? Ele não caiu porque ele continua sendo muito funcional para a cloaca burguesa, seja urbana, seja rural, né? Com a sua agenda ultra neoliberal de desmonte do trabalho, regressão trabalhista violentíssima, desmonte do Estado e desmonte da nação, de desmatamento, de ataque aos movimentos sociais, ou seja, ele é funcional para a cloaca burguesa que fez o golpe contra a Dilma, né,
essa cloaca burguesa chocou esse ovo da serpente fascista e o Bolsonaro é um laranjão dessa cloaca burguesa. Então ele continua funcional. Começa a dar atrito, mas ele ainda serve. Ele também continua, ele não foi derrubado até agora, porque ele ainda serve aos interesses do império, né? Bolsonaro fala em patriotismo, mas ele gosta mesmo é de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Ele é um entreguista, né? E ele serve aos interesses do império. Caiu Trump, que era quem ele gostava mais, ele era aquele vira-lata sarnento do Trump, entrou o Biden agora. Agora, do ponto de vista dos interesses do império, o Bolsonaro continua servindo. Ele também não caiu até hoje porque ele deu guarita, e mais do que isso, ele deu benesses, privilégios aos rancorosos generais do Partido dos Militares, que é hoje o principal partido do laranjal bolsonariano, né? E ele também não caiu até hoje, por isso que os pedidos de impeachment não prosperavam, porque ele contava ainda com certa popularidade, né? A pandemia, a tragédia da pandemia, que acabou levando à aprovação por força da oposição no Congresso Nacional do auxílio emergencial, garantiu um certo colchão de popularidade ao capitão Bolsonaro, né? Acho, porém, que isso está começando a ruir, né? As placas tectônicas estão se mexendo e a gente precisa ficar muito antenado. A pandemia do coronavírus, com quase 220 mil mortos e cenas desesperadoras, como as dos óbitos por asfixia por falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, lembra muito os campos de concentração, morrer por asfixia, né? Evidenciou que o Bolsonaro é um sujeito macabro, ele é um genocida, ele é um obcecado pela morte, ele tem uma obsessão pela morte, né? Além disso, a pandemia também agravou os problemas econômicos e sociais, que eram de antes, mas ela agravou, né? E confirmou que o Bolsonaro não tem compromisso com o povo brasileiro. O auxílio emergencial, ele não tem nenhum vínculo com o povo brasileiro, nenhuma empatia. O auxílio emergencial de R$600 só foi aprovado por imposição da sociedade, por imposição do Congresso Nacional. Mas agora ele acabou e está deixando quase 50 milhões de brasileiros sem emprego, sem renda, na total miséria, no desespero, na falta de perspectiva, na depressão. Então, acho que a pandemia e essa crise estão abalando a popularidade do Bolsonaro, como já indicaram as 3 últimas pesquisas realizadas, né? E isso, então, vai dando base para um processo de impeachment. Por outro lado, o processo de impeachment, ele é um processo difícil, mesmo juristas democráticos, né, juristas muito avançados, são sempre muito cautelosos com a questão do impeachment, porque ela é, como diz o Pedro Serrano, uma bomba de nêutrons que pode destruir a democracia, né? Então você tem que ter bases muito sólidas para pedir o impeachment, não pode vulgarizar isso, né? Mas mesmo esses juristas agora falam, já tem base para o impeachment, né? E a base para o impeachment não está num monte de ações fascistas, destrutivas, que ele adotou antes. A base hoje, principal, está no que foi esse pedido das lideranças evangélicas e católicas, está no genocídio. Essa é a base principal para um pedido de impeachment. A questão do genocídio caracteriza um crime de responsabilidade. Hoje, há dúvida se o que está ocorrendo no Brasil é apenas incompetência do general Pazuello, do craque na logística, ou se é um genocídio planejado, premeditado, né? Que levaria, inclusive, a crimes de humanidade, levaria a Tribunal de Haia. Então, isso dá base, dá consistência para o pedido de impeachment. Então, queda de popularidade em função da pandemia e da crise. E essa base jurídica que caracteriza crime de responsabilidade faz com que o tema cresça. E isso começa a abalar, inclusive, o campo da direita. O campo da direita que vestiu a camiseta do Bolsonaro nas eleições, no segundo turno das eleições presidenciais, que esteve ligado ao governo Bolsonaro, mas começa a ficar abalado. Isso, inclusive, vai ser o grande ponto do debate na eleição presidencial da Câmara Federal, agora no dia 1º de fevereiro. Dependendo do resultado, o processo de impeachment se acelera. Dependendo, ele fica mais difícil, né? Então, eu acho que isso vai colocando essas condições para o impeachment.
Agora, o que eu acho que é decisivo para que o impeachment, que já tem consistência jurídica suficiente, crime de responsabilidade, e pega um governo que está fragilizado, né, para que ele ocorra de fato, o decisivo é a pressão das ruas. É preciso ir às ruas. Nesse final de semana, com criatividade, em função do isolamento social, nós tivemos carreatas em vários estados brasileiros, em várias capitais, várias cidades. Ontem, terça-feira, cerca de 500 organizações populares realizaram uma plenária virtual, unitária, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, centrais sindicais, e decidiram organizar um mega protesto em fevereiro. Decidiram pressionar pela criação da CPI da Covid, né, que já desespera o governo, e reforçar a campanha pelo impeachment. Eu acho que vão criando-se as condições para um impeachment do Bolsonaro. Vai depender de pressão de rua. É bom o Bolsonaro tomar muito leite condensado e comer muita alfafa nos próximos meses. A luta vai se intensificar no Brasil. É isso. Matheus. Muito então, bem. Igor, estamos no... Vai, Igor. Tá aí? Vai, Alex. O Alex tá aí. Eu tô... Ah, tá, agora entrou. Miro, quero agradecer a tua fala, a lucidez das tuas colocações, assim como também a contundência e a verdade das falas do Matheus e do Andrezão. Acho que nós estamos muito bem representados. Nosso programa está com muita gente assistindo, comentando, compartilhando. Continuem ajudando a Pão com Ovo, porque vocês estão ajudando a luta pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment já. Eu quero chamar agora uma pessoa que eu tenho o prazer de também ter uma relação próxima, pessoal, que é o nosso companheiro Vicente Celistre, companheiro que é secretário-geral do PSB no Rio Grande do Sul, é uma liderança do sindicalismo socialista brasileiro e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Então, Vicente, por favor, faça uso da palavra e explique para os nossos espectadores, para o povo brasileiro, por que o impeachment. Um grande abraço, boa fala, Vicente. Muito obrigado, companheiro Alex, pelas palavras, pelo carinho, pelo convite. Mais do que um convite, uma convocação. E fico muito honrado dessa mesa tão importante aqui com o companheiro Andrezão da Rede, vereador Matheus do PSOL, lá da nossa capital, né? Grande novidade, grande lutador aí, até para um exemplo para o povo gaúcho. Companheiro Miro, meu mestre Miro, lá de São Paulo. Né? Então, fico honrado de te ouvir, Miro, sempre, né, nos orientando, nos estimulando, nos fazendo aumentar a resistência, a persistência, a insistência. Né? Companheiro Rosseto, que também logo falará, e também lá de Pelotas, companheiro Marcos Cunha, que foi meu companheiro de partido, já fizemos dobradinha na luta eleitoral, vereador de Pelotas, grande companheiro do PDT. Saudar a todos que acompanham, a ti, Alex, a companheiro Abraão, companheiro Igor, né, grande companheiro CTBista da luta aí dos técnicos das universidades, sindicalista, construtor também da juventude. Nós estamos aqui reunidos para dialogar com o nosso povo. Nós temos que mobilizar o povo, obviamente, que passa agora para um debate no Congresso, na Câmara Federal, né, na disputa da presidência e na pressão do Maia, antes que ele saia, para a abertura do impeachment, seja no 63º, seja no 64º pedido, um recorde absoluto de pedidos de impeachment. E é importante, numa introdução, me permita uma reflexão, que a gente tem que conversar. Nosso povo, o companheiro Alex é meu vizinho aqui da região, ali do município de Taquara, eu sou aqui de Campo Bom, sou de Santo Antônio da Patrulha, mas estou na luta social em Campo Bom há mais de 35 anos. E a gente faz uma reflexão no dia a dia do sindicato, no dia a dia da comunidade, e sempre procura dizer para a companheirada, para os trabalhadores em especial, mas para a comunidade como um todo, inclusive para o setor médico, setor empresarial, né, para o setor que tem simpatias de centro e de direita democrática, que nós vivemos uma anomalia na política. A política foi tão demonizada, tão atacada, né, desde a queda de Dilma e antes, né, a política desqualificou,
né, não deu os resultados, apresentou, né, situações, infelizmente, de questionamentos éticos, e conseguiram colocar, né, na presidência da República um deputado, né, de 28 anos de mandato, né, tornar mito, né, um deputado lá picareta, desonesto, inclusive com as suas despesas de gabinete, que tirava soneca no fundo do plenário, né, e que não apresentou projeto algum nesses 28 anos. Um discurso, né, antidemocrático, autoritário, um discurso homofóbico, que atacava o povo negro, que atacava os quilombolas, que atacava a comunidade LGBT+, e chegou à presidência da República. E como já disse o Miro, e disseram tantos aqui, e nós não vou repetir, né, foi todo um processo também de simpatia. Apostaram no Alckmin, que não deu para o coro, digamos assim, nem Amoedo, nem Meirelles, e apostaram neste que chegou à presidência da República, essa velha direita atrasada, essa elite atrasada, setores, infelizmente, que vêm de um capitalismo escravagista, né, explorador, que detona o meio ambiente, que acaba com o meio ambiente. Estamos aí tantos e tantos exemplos, como no Pantanal, como na Amazônia, né, um problema mundial, estão sendo cobrados. Então, há um empresariado selvagem, rentista, especulador, de agiotagem financeira, que ficou contemplado. E está ainda contemplado, como lembrou muito bem o mestre Miro. E isso mostra que o povo tem diversas razões para se levantar. Obviamente que o centro agora, o pedido de impeachment, estão, como já foi lembrado antes, a oposição reforçou hoje, coincidentemente hoje, que nós nos reunimos os 6 partidos aqui no Pão com Ovo, também coincidentemente, né, porque esse programa já estava titulado e programado antes, como lembrou o Alex, ou a companheira Abrão, mas hoje, coincidentemente, os 6 partidos, estava lá o companheiro Molon, a companheira Lídice da Mata e os demais líderes partidários dos 6 partidos, que aqui estão, protocolando mais um pedido. Mas ontem também a CONIC, que é uma confederação que vem de muitas lutas, já vem acompanhando a luta do povo brasileiro há décadas, ela também apresentou, principalmente baseado nessa questão da pandemia, da sabotagem, da incompetência, da irresponsabilidade, que fez com que o nosso país tivesse um dos piores índices do mundo, né, relacionado à população e o número de vidas perdidas, mais de 210 mil, né, na pandemia do Covid-19. Sabotagem, incompetência, isso se viu nas trocas de ministro, nesse ministro que está aí para destruir com o atendimento do SUS, com o atendimento à pandemia, sabotou a questão da vacina, né, a aceleração, a recepção que o mundo todo estava fazendo. Não interessa até qual o perfil do governo, seja da Arábia Saudita, de Israel, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Bélgica ou da Argentina, todos os governos tinham uma linha para acelerar, para conversar com as diversas vacinas, os diversos laboratórios. Aqui aconteceu diferente. Até foi manchete aí de uma negociação que foi desprezada, foi desinteressada, atrasando a nossa vida. Assim como as críticas ferozes, discriminatórias e irresponsáveis ao povo chinês, ao governo chinês, fazendo com que criasse imbróglio diplomático, que atrasou também situações, a orientação para a Anvisa para atrasar, o desprezo às orientações básicas de combate à pandemia, seja pelo distanciamento social. Nós lembramos do que acontecia na frente do Palácio do Planalto todo domingo, as aglomerações, as voltinhas sem máscara, aglomerando, abraçando. Um presidente da República não pode ter uma postura dessa. E como hoje, um dia triste para nós gaúchos, com aquelas 242 vidas perdidas na Boate Kiss, completando 8 anos hoje, cada vida importa. Cada vida do brasileiro, de uma brasileira, de um jovem, de uma mulher, de um homem,
de um idoso, de qualquer pessoa importa. Cada vida. E na pandemia, tantas centenas de milhares de vidas perdidas, esse ponto é o principal para que o povo brasileiro se mobilize e peça, né, que a Câmara, que o presidente da Câmara, o atual de preferência, abra esse processo, para que o povo brasileiro se manifeste também nas ruas e nas redes, como se manifestou em carreata sábado passado e domingo também, com movimentos e setores à direita, liberais, ultraliberais. Nós, democratas, nós que defendemos a democracia, também temos que observar, se nós pegarmos o artigo 85 da Constituição, pegando um outro viés, né, porque a democracia tem muito valor. E quando, lá em 64, aquele general Mourão, de pijama e de roupão vermelho, né, detonou o golpe militar, muitos sinais já estavam acontecendo antes. Muitos sinais já havia. E no discurso desse que chegou à presidência da República, do capitão Bolsonaro, do ex-deputado, agora presidente da República, muitos sinais foram dados, inclusive com a defesa, infelizmente, da tortura em rede nacional durante a votação do impeachment de Dilma. Muitos sinais, inclusive, durante o do governo, daquelas manifestações, uma manifestação contra o Congresso, inclusive o artigo 85 diz que um presidente da República comete crime de responsabilidade quando impede, né, quando atrapalha, quando evita o funcionamento correto, o funcionamento livre dos outros poderes. E quantos atentados houve? Sejam os foguetes lá dos 300, que eram 30, sejam as ameaças, as faixas, o estímulo, a presença em comícios que pediam o fechamento do Supremo. Não vou discutir o debate, os méritos das questões do Supremo, todos nós debatemos, a democracia é isso, mas estavam lá faixas pedindo, né, o fechamento de bases da democracia, e lá estava o presidente em cima do carro reforçando aquele comício. E principalmente a questão da pandemia. Mas, companheiros e companheiras, também quero deixar uma reflexão sobre a questão da concentração de renda, do rentismo. Foi dito aqui, eu reforço, a luta da oposição, a luta, e depois agregando setores de centro, para transformar aqueles R$200 que Guedes e Bolsonaro queriam dar em R$600 ou 1.200, dependendo da situação da companheira mulher. Foi uma luta, porque do Palácio do Planalto veio 200. Lembremos, nós todos, Andrezão, lembro, sindicalistas lembram, que teve uma medida provisória em março que propunha a redução pela metade dos salários, sem qualquer compensação do governo. Em 1º de abril veio a outra medida provisória, que o governo complementou aquela parte que as empresas não pagariam. Mas a primeira proposta foi de suspender, né, redução de jornada e redução de salário total. Não havia uma compensação. Então, e sem falar de toda a situação do rentismo, bilionários ficando mais bilionários. O setor financeiro saiu a pizza agora do pagamento da dívida pública em valores, o serviço da dívida aumentou 33%. Enquanto a Previdência foi achatada, prejudicando viúvas, prejudicando trabalhadores que estavam prestes a se aposentar, prejudicando tantas pessoas no país, reduzindo suas aposentadorias, protelando suas aposentadorias, a dívida pública aumentou em 33%. Saiu agora, ontem ou anteontem, mais de 1,280 trilhão para o serviço da dívida no ano 2020. Esse debate, ele permeia também. Então, por isso que eu quero reafirmar, né, companheiro Igor, me ajude aí, eu já estou estourando meu tempo. Pedimos para concluir, camarada Vicente. Concluindo, que esses 6 partidos que aqui estão, o PSOL, a Rede, o PCdoB, o PDT, o PT, o PCdoB, o PSB, unidos, mas chamando a nossa base social, chamando todos aqueles que querem ver um Brasil democrático, um Brasil que distribua renda, um Brasil que privilegie a indústria nacional, que defenda a industrialização do país, que combata os privilégios do setor financeiro, que combata os lucros bilionários, né, e de agiotas
do setor financeiro, que nos unamos, né, para manter a vida do povo brasileiro. Então, pela vida do povo brasileiro, pela vida da nossa democracia, pela saúde da nossa democracia, Bolsonaro já fora. Impeachment já. Um abraço. Pela vida e pela democracia, Vicente Celistre, muito obrigado. Saudamos mais uma vez Rede Sustentabilidade, PDT, PSOL, PSB, PT, PCdoB, 6 partidos que assinaram hoje mais um pedido de impeachment, né? Mais 60 pedidos de impeachment, e já na sequência damos a palavra para Marcos Cunha, do PDT. O líder do PDT na Câmara hoje, Marcos, comentou no ato de lançamento, abre aspas, impeachment é remédio jurídico e parlamentar para governo que comete crime de responsabilidade. Marcos, por que o impeachment de Bolsonaro? Muito obrigado pela sua presença e a presença do glorioso PDT. Igor e companheiros, é uma honra para mim participar dessa mesa aqui, vou dizer assim, virtual, né, onde eu encontro aí velhos companheiros como Celistre, grande abraço Celistre, belíssimas palavras, gente qualificadíssima que me precedeu e que facilitou até a minha explanação agora, porque tudo que foi dito antes da minha fala eu agrego e trago para mim, e sim, tenho certeza que os pedetistas assinam embaixo de tudo aquilo que foi dito antes da minha fala. Eu queria trazer uma colaboração também, de uma reflexão também, sob o ponto de vista um pouco mais amplo até. Nós estamos vivendo, a meu juízo, um momento de radicalização de um capitalismo selvagem que se expandiu pelo mundo. Não é um fenômeno só local. Nós pensamos aí no Brexit, que foi montado nos mesmos moldes da campanha do Bolsonaro no Brasil, nos mesmos moldes da campanha do Trump nos Estados Unidos, Steve Bannon por trás, com uma potência tecnológica completamente diferente, que nós desconhecíamos até então, e que ninguém sabia utilizar da maneira como foi utilizado. Então nós estamos vivendo um momento novo, né, onde os velhos rancores, a sofisticação tecnológica consegue criar nichos para aproveitar dos escândalos provocados cotidianamente pelas lideranças políticas, consegue atrair aí a atenção de milhares de pessoas que estão isoladas, né, e, como disse um dos companheiros que me precedeu, afastadas da política e que só recebem as informações assim quando são as bombásticas e são realmente reproduzidas pelos veículos de comunicação de massa. E é o que nós vemos, né? Tanto em Trump, quanto em Bolsonaro, quanto em Beppe Grillo, na Itália, se quisermos, em outras lideranças da extrema-direita que surgiram, eles mantêm campanha permanente de frases absurdas, colocando expressões ridículas, toda a ordem de falta de decoro, mas que tudo isso, feito de uma forma espontânea, né, consegue atrair a atenção e consegue, então, se expandir durante os mandatos desses fascistas novos que nós estamos vivendo. Mas isso é dentro de um contexto internacional que nós estamos vivendo. Então, o nosso problema é grave, realmente, porque essas forças do capitalismo internacional, que depois da queda do Muro de Berlim se sentiram à vontade para reaver rapidamente aquilo que haviam perdido com o avanço da social-democracia, tanto europeia como no resto do mundo, elas agora estão a passos largos destruindo. É isso que nós estamos assistindo. É a destruição programada daquelas bases mínimas de um estado de bem-estar social que foram sendo construídos pelo mundo afora. E aqui no Brasil não é diferente. Getúlio Vargas, na década de 30, consegue colocar as bases saindo da escravidão e dando uma mínima proteção para os trabalhadores com a CLT, dando uma mínima proteção para os trabalhadores com a Previdência Social. E o que nós vemos agora atingido quase que de morte? Exatamente, acabaram com o Ministério do Trabalho, acabaram com o Ministério da Previdência, fizeram
uma retirada de direitos trabalhistas, fizeram retirada de direitos previdenciários e prometem mais. Eles querem mais. Por quê? Porque é uma visão de que tem que fazer terra arrasada mesmo. Tem que retirar essas bases de sustentação e de mínima condição de igualdade social para colocar um ambiente de medo, para colocar todos nós num ambiente de insegurança, para colocar todos nós num ambiente de instabilidade política, porque isso que serve para o fascista. Um fascista serve se colocar como uma liderança forte para impor as condições, tendo em vista que a sociedade está num momento de crise aguda, terrível. Então, eles estão criando as condições para isso. Nós estamos assistindo aí, a passos largos, esse genocida a atuar em prol da criação das condições da manutenção do seu poder fascista com apoio de grandes empresários. Não vamos esquecer que agora, em plena pandemia, o próprio Banco Itaú teve um lucro de 9 bilhões que distribuiu a seus acionistas. Aliás, diga-se de passagem, o Brasil e a Estônia não cobram impostos sobre lucros e dividendos, quer dizer, não pagaram imposto sobre isso. 9 bilhões foram distribuídos para 4 famílias em plena pandemia. O que isso significa? Significa que tem gente ganhando muito dinheiro com a pandemia, ganhando muito dinheiro vamos dizer assim, com o desmantelamento do estado de bem-estar social mínimo que nós tínhamos até então e com o fim da democracia. A democracia começou a ser um obstáculo para o avanço rápido da ganância desses setores. Isso que está por trás, na minha visão, de uma figura odienta, né, uma figura desprezível como é essa do Bolsonaro. Nós aqui em Pelotas, lá em fevereiro, quando eu era vereador ainda, no segundo mandato, e lá em fevereiro eu subi à tribuna da Câmara aqui em Pelotas e propus uma moção de repúdio exatamente àquela manifestação do Bolsonaro, lá em fevereiro, antes da pandemia, chamando as pessoas para invadirem o Congresso Nacional, para invadirem o STF, nos moldes daquilo que o Trump fez no Capitólio nos Estados Unidos, né? São tentativas, eles vão dosando, vão testando, eles vão fazendo tubos de ensaio, né, de ações criminosas reiteradas. O Bolsonaro, ele é um criminoso contumaz, ele comete crimes reiterados. Ele tem, na verdade, o que se diz lá no direito lá de crime continuado. Ele não cessa, porque hoje aqui nós estamos falando aqui sobre esse tema, amanhã deve ter um novo absurdo proposto por ele, e muitas vezes nós até ajudamos a propagar, né? É tamanha a perplexidade que a gente acaba, às vezes, ajudando a que ele consiga capilarizar, vamos dizer assim, essa visão absurda que ele tem trazido na nossa comunidade. Então, eu acho que a saída realmente para nós é conseguirmos um movimento de rua, de massa, que faça com que os deputados se sintam pressionados a aceitar, em primeiro lugar, o presidente da Câmara. Nós estamos elegendo um presidente da Câmara que aceite uma das 60 e tantas denúncias que já tem de crime de responsabilidade, que seja aceita pelo menos uma dessas denúncias, e que nós possamos ter um processo de impeachment que leve ao afastamento dessa figura realmente desqualificada que nós temos na presidência hoje. Mas, a meu juízo, infelizmente, faz parte de um projeto, não é algo aleatório. Eu acho que até, vamos dizer assim, a postura destrutiva do Bolsonaro, ela vem para cumprir uma tarefa. O golpe de 2016 foi dado, um golpe parlamentar, nos moldes mais assim sofisticados, né, das questões jurídicas, pedaladas fiscais, algo que está bem distante da compreensão da população do que seja mesmo essa tal de pedalada fiscal, e passamos aí para uma segunda etapa, né, como nós tivemos lá em 64, em 68 o fechamento do regime. Nós tivemos o golpe de 2016, estamos assistindo agora o fechamento e o agravamento da situação do próprio golpe, e muitos daqueles que tinham dado o golpe, nos mesmos moldes de 64, arrependidos em 68, depois era tarde demais, porque não conseguiram conter o golpe dentro do golpe que havia sido proposto lá atrás. Nós estamos vivendo um momento semelhante. Não
não se surpreendam se daqui para diante, com o plantio que está sendo feito, do desmantelamento desse estado de bem-estar social, a miséria, o desalento, a insegurança pública não leve muitas pessoas aí a pensar em alternativas como a colocação do exército nas ruas, que, aliás, já na Europa está se vendo isso, né? Na Europa já se vê isso, o exército está indo para a rua para conter também ondas de saques, ondas vamos dizer assim, de manifestações públicas violentas, que vai sendo criado ambiente para tudo isso. Então, é mais do que na hora das forças democráticas em geral, e aí eu sou bem, minha visão é bastante ampla sobre isso mesmo. Eu acho que todos os democratas agora, nesse momento, como lá na ditadura de 64, deveriam ter se levantado a voz, tem que levantar a voz nesse momento, e juntos tentarmos aí reverter essa situação que está nos levando aí a uma situação catastrófica, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista da saúde pública, todos aí mencionaram corretamente que é absurdo, né? Também, sob o ponto de vista aí que nós temos aí daquilo que é o mínimo, né, da dignidade, inclusive do próprio cargo da presidência da República, que esse charlatão consegue, com a sua forma de falta de decoro, consegue atingir e ofender a todos nós. Mas é um momento que nós estamos vivendo mundial. Nos Estados Unidos eles conseguiram conter, a partir da pandemia, essa, vamos dizer assim, essa onda forte que o Trump representava. Não fosse a pandemia, eu não sei como é que estaríamos em relação aos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil pode se repetir também esse mesmo elemento. Esse elemento surpresa que foi a pandemia pode nos ajudar a reverter esse quadro que estava sendo desenhado, orquestrado internacionalmente para a radicalização das propostas de um capitalismo selvagem que vai se expandindo aí e que já não quer mais perder muito tempo com a democracia, que quer acelerar mais rapidamente para ter e abocanhar as riquezas naturais que nós temos aqui no nosso país, abocanhar as riquezas que o mundo ainda oferece, destruir as bases do Estado Nacional para conseguir o monopólio daqueles serviços públicos que o Estado oferece, para que essas empresas possam ter, como sempre gostaram de ter, o monopólio e a situação de monopólio protegido pelo Estado para lucrarem sem a menor concorrência, porque o discurso liberal de concorrência é só um discurso, na verdade, que na prática não se confirma. Eles querem mesmo um monopólio privado, para que eles possam explorar e enriquecer o mais rapidamente e às custas da sociedade como um todo. Então, é um momento propício. Pelotas aqui agora no sábado, aproveito até para divulgar isso, animar os outros, nós também vamos fazer uma carreata aqui às 14 horas ali no Porto, na Alfândega, no Porto, vamos concentrar e fazemos a nossa carreata aqui do impeachment urgente já. O PDT foi um dos primeiros partidos que tomou essa providência, foi à frente e manifestou exatamente isso, que era já intolerável a situação, e nós estamos nos somando aí a todas as forças democráticas para que consigamos aí unidos reverter esse quadro que está desenhado de agravamento aí do desmantelamento do estado de bem-estar social mínimo que nós conquistamos historicamente aí a duras penas, e para conseguirmos reverter esse quadro, recolocarmos a democracia como elemento central na política nacional, e corrigindo todos os defeitos que já a nossa democracia já possuía, né? Mas sem ela nós estaremos numa condição muito pior, e o avanço do fascismo é o que está no horizonte aí, e que deve ser preocupação de todos nós. Então, boa luta para todos os companheiros, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Contem aqui na trincheira da metade sul do Rio Grande do Sul, que nós temos aqui muitos lutadores pela causa do impeachment a esse genocida que deve ser urgente, deve ser retirado urgentemente do poder antes que seja tarde, porque o fascismo ele tem os seus métodos violentos, milicianos, né? Ele tem os seus métodos de violência para conquistar e manter o poder. E nós vamos ter grandes problemas aqui. Ele já anunciou, o Bolsonaro já anunciou que não vai aceitar o resultado das eleições por urna eletrônica. O que ele está dizendo? Que ele não vai aceitar o resultado das eleições. Então, alguém que não aceita as regras do jogo democrático precisa ser retirado do jogo democrático. E a forma
general, alguém que é um ditador, que é alguém que ofende a Constituição, ofende a bandeira nacional, ofende os símbolos nacionais, ofende a saúde pública, promove genocídio, promove aglomeração em plena pandemia, é o impeachment. Não é, o Ciro Gomes tem dito sempre, né, que o impeachment não é remédio para governo ruim, mas é para genocidas, fascistas que estão no poder. E por isso, boa luta para todos nós, companheiros. Muito bom, companheiro Marcos. Então, primeiro eu quero agradecer aqui os nossos parceiros, que são o Bloco da Diversidade, o Portal Vermelho, a Rádio Com Pelotas e todos e todas que estão nos assistindo e assistindo este, que na prática é um ato político de luta pelo último. E sem delongas, eu quero chamar o nosso sempre ministro, Miguel Rosseto. Contigo, Miguel. Regina, boa noite. Está me escutando bem? Estou com barulho aqui na... Agora está bacana, agora está bem. Regina, um abraço para ti, ao Alex, ao Igor, a turma aí do Pão com Ovo. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês, por essa iniciativa importante, que de uma forma muito simbólica e forte organizou este programa com companheiros de altíssima qualidade, representatividade, com um momento em que em Brasília também os nossos partidos, né, de forma unificada e com potência política, mais uma vez reafirmam seus compromissos com a democracia, com o Brasil, com o povo brasileiro, e retomam a iniciativa de pedir o afastamento do presidente Bolsonaro. Eu quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, cumprimentar os meus companheiros, colegas que participam dessa mesa, todos eles com intervenções muito bacanas, e façam referência ao Marcos de Pelotas e cumprimentando essa iniciativa já anunciada aqui, de que no próximo sábado Pelotas se mobiliza para construir consciência política, participação popular e a região sul contra Bolsonaro. A democracia que nós defendemos é uma democracia com qualidade social, com qualidade popular. A democracia é um espaço de esperança, de qualidade de vida. Portanto, nós vamos falar aqui sobre as razões do impeachment, do afastamento do presidente Bolsonaro. Ele não é só um presidente ruim, muito ruim. Ele é um presidente criminoso. Ele comete ilegalidades, ele agride a Constituição brasileira, é por isso que ele tem que sair. Mas quero dizer que é correto que os nossos partidos, ao mesmo tempo que sustentam essa luta em defesa da democracia, da legalidade do nosso país, colocam ao lado desta luta a luta pelo direito à vida e ao trabalho do povo brasileiro. Defender uma política clara, forte, imediata, do direito à vida, com o direito à vacinação já, é um elemento central que deve mobilizar a todos, né? Prefeitos, governadores, lideranças locais, sociais, né? Os conselhos municipais de saúde, o Conselho Estadual de Saúde, toda a nossa representação política, social, as igrejas com compromisso popular e ético, como se manifestaram ontem as igrejas cristãs, se somando a essa luta em defesa do país. Na verdade, o impedimento do Bolsonaro é um ato de defesa da nação brasileira, do povo brasileiro, do nosso país. Portanto, associar essa luta central pelo direito à vida, no momento em que 270 mil brasileiros morrem, né? Morreram, no momento em que milhões se contaminaram, é o momento de defendermos o direito à vida, à vacina, e ao mesmo tempo nos solidarizarmos, né, com os familiares, né, de todos aqueles que infelizmente morreram, em grande medida por conta da incúria, da irresponsabilidade, da natureza genocida desse governo. E o segundo tema importante que eu faço referência aqui é o direito ao trabalho e à renda. A situação que nós estamos indo é uma situação absolutamente alarmante. Quer dizer, esse governo encerra o auxílio emergencial
Eu falo aqui de Porto Alegre, gente. Aqui em Porto Alegre foram 260 mil porto-alegrenses que receberam auxílio emergencial numa população acima de 18 anos de 1 milhão de pessoas. E que perdem, quer dizer, qualquer apoio financeiro neste momento de uma economia ainda recessiva, onde não há sinal de recuperação econômica, cresce o desemprego no nosso país. Nós já iniciamos 2001 um recorde de desemprego, né? São mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas, 30 milhões de brasileiros em situação de informalidade, de subemprego no país. Portanto, é uma crise econômica aguda no país, não há nenhum sinal de reversão, de retomada de crescimento econômico, cresce o desemprego, cresce a informalidade, e, ao mesmo tempo, este governo encerra, ou busca encerrar e eliminar o auxílio financeiro tão importante para 60 milhões dos brasileiros mais pobres do nosso país, o que é absolutamente intolerável. Nós chegamos a uma situação dramática, onde esses milhões de brasileiros não têm um auxílio fundamental para a sua sobrevivência, ao mesmo tempo que não temos vacina, não temos economia, não temos estabilidade sanitária e econômica do nosso país, não temos nenhuma sinalização de crescimento econômico. Portanto, é o momento de articularmos essas lutas de forma conjunta, em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa do povo brasileiro. Infelizmente, o governo Bolsonaro não é só um desgoverno, é um péssimo governo. Um governo que, desde o início, representa um movimento estratégico, como já foi dito aqui, das elites econômicas que, para impor um projeto neoliberal, a destruição dos direitos do mundo do trabalho, a destruição do nosso estado de bem-estar social, o nosso sistema único de saúde, né? As nossas universidades, institutos federais, a nossa rede de educação pública, o nosso sistema de assistência social, os nossos direitos fundamentais sociais, construídos na luta democrática a partir da Constituição de 88, eles convocam o fascismo, né, o autoritarismo como instrumento de destruição das conquistas populares que a democracia brasileira permitiu ao nosso povo. E chamam, né, este representante, esta aberração chamada Bolsonaro, para representar e liderar este projeto de desmonte, né, do nosso país. A minha percepção, gente, nessa conversa que nós estamos fazendo, trocando compromissos, montando cenários, é uma percepção de um país em dissolução. O Brasil hoje, né, com a ausência de um presidente da República que responda às suas obrigações básicas, constitucionais e legais, de coordenação desse grande país, dessa grande federação com estados e municípios, né? Um presidente da República, o peso do poder executivo na história do nosso país, né? Que tem a responsabilidade de coordenar as demais instituições de forma igualitária, mas um papel de execução de políticas públicas que façam com que as legislações, as regras, né, sejam efetivadas. Quer dizer, quando o Bolsonaro, né, ataca a Constituição brasileira, ataca esses direitos, né, representando este projeto autoritário, ele, na verdade, ele representa um projeto onde a legalidade é inconveniente, né? A legalidade bloqueia a produção deste projeto genocida, de exclusão social, de miséria e de subordinação do país ao império americano, especialmente, ao capitalismo global. Portanto, agredir a democracia, ofender a legalidade democrática construída ao longo dos últimos anos, é uma tarefa estrutural estratégica do projeto neoliberal. Esta turma não convive com a legalidade democrática, porque a legalidade democrática implica a manutenção de direitos sociais, de direitos civis, do direito de opinião, né, do direito às contradições que fazem parte de uma democracia, que são rigorosamente insustentáveis para as exigências de acumulação do capital pelas elites locais e elites internacionais. Fizeram isso quando pressionaram o Getúlio e levaram o Getúlio ao suicídio, fizeram isso com João Goulart, é uma elite escravocrata, genocida, perversa,
que não ficou no século XVIII ou no século XIX. Ela está ao nosso lado, ela está no século XXI, inaugurando um século com toda a sua perversidade. Portanto, nós estamos defendendo o impedimento do presidente Bolsonaro, não só porque ele é um péssimo presidente, não só porque ele é um presidente que é um desastre, produtor do ódio, né, da desunião, da violência, da destruição de bases fundamentais de um sentido de país. Eu acho que eu quero recuperar aqui, um dos primeiros atos deste governo foi a eliminação do Ministério do Trabalho, encerrando quase 90 anos de uma experiência iniciada em 1930 com Getúlio Vargas. Acabou com o Ministério da Indústria. O país hoje é um país em franca desindustrialização. É um presidente que tem uma iniciativa de liquidar, não privatizar, de liquidar essa experiência extraordinária da Ceitec, empresa estatal aqui em Porto Alegre, do nosso Rio Grande, a única empresa da América Latina produtora de circuitos semi-integrados, de chips, fronteira tecnológica para o futuro na área de microeletrônica. Privatizando a Petrobras, destruindo a Petrobras, a Eletrobras, aqui a nossa Refap, e os governos, que nós somos vítimas como Leite, dando sequência a esta política miserável, fracassada, de privatização, né, da CE, da Corsã, da destruição da escola pública. Por fim, eu quero dizer para vocês que se tudo isso é uma verdade, nós temos que combater algo que é singular e que é absolutamente assustador e singular no Brasil, que é a conduta genocida deste governo na gestão da pandemia. Eu acho que isso é absolutamente central, como os meus colegas falaram, porque não há no mundo, um governo que tenha tido a postura tão irresponsável, tão criminosa, tão provocadora e produtora da morte do seu povo, como o governo Bolsonaro e da sua equipe. Aqui não há só irresponsabilidade, aqui são movimentos organizados que nós estamos conhecendo, porque vários pesquisadores trazem para nós, movimentos sistemáticos, organizados, que desorganizaram o Sistema Único de Saúde, que liberaram progressivamente, né, a recusa às orientações básicas sanitárias de proteção da população brasileira, de estabelecer um padrão de conflito com prefeitos e governadores que buscavam, através de políticas públicas responsáveis, proteger a sua população. Em todo o mundo, do Trump a Israel, como já foi dito, a Rússia, a China, a Alemanha, a França, a Inglaterra, Portugal, todos os países, independente do seu regime, aqui na Argentina, no Uruguai, defenderam a sua população. Obrigação primeira de um presidente da República, defender a vida da população. Bolsonaro não é só um produtor de políticas erradas. Bolsonaro produz políticas ilegais, criminosas, contra a população brasileira. E há na Constituição brasileira, a partir do artigo 85, na legislação que tipifica crimes de responsabilidade, há no Código Penal artigos e mais artigos que caracterizam claramente este estímulo à propagação dessa pandemia do Covid-19, né? Da recusa, da desorientação em relação à utilização da máscara, né? Da higiene, do distanciamento social, a sabotagem deliberada em relação à vacina. É impressionante, gente. Essa turma coloca em dúvida a eficácia da vacina, uma conquista civilizatória de séculos da humanidade. Esta turma coloca em questionamento a eficácia, a validade, a utilização e a responsabilidade da vacinação. O coronavírus, esse vírus, não é como uma doença individual, como um câncer, um problema cardíaco, ele contamina. Se vacinar é um ato de proteção para todos, é um ato comunitário, é um ato de responsabilidade coletiva de uma cidade, de uma região, de um país. Portanto, é fundamental nesse momento que esse desastre, o que aconteceu em Manaus, é uma expressão simbólica que nos provoca uma profunda tristeza e indignação e que se transforma em luta política ativa a partir da unidade dos partidos de oposição, da consciência democrática, civilizatória do Brasil, que se manifesta nas carreatas, nos atos que crescem e com amplos setores sociais na sociedade brasileira, que estabelecem o limite a este governo. Daqui, nada de positivo sairá, ou de legal sairá para o povo brasileiro.
É um governo que zomba da morte de milhares e do sofrimento de milhões. É um governo que debocha do sofrimento do povo brasileiro. É um governo que estimula, pelos seus atos, a violência, a morte, a exclusão social. É um país em dissolução. São instituições em dissolução. Ou nós compreendemos a gravidade dessa situação, ou nós vamos acompanhar o crescimento das imagens de Manaus, de Rondônia, que vai crescer se nós não interrompermos esse processo para outras regiões do nosso país. A luta democrática hoje, mais do que nunca, se articula de forma clara com a luta em defesa do maior direito de um povo, que é o direito à vida. Portanto, é isso que faz com que estejamos juntos nesse momento, é isso que faz que estejamos combatendo um governo que hoje vive na ilegalidade, na violência, que deve exigir uma ampla unidade de todos os setores da esquerda, os setores progressistas, os setores democráticos. Deste governo só virá mais violência, mais exclusão, mais mortes e mais ilegalidades e crimes. Não há nada mais a esperar desse governo obscurantista, deste governo criminoso que submeteu o nosso país e o nosso povo a tamanho grau de ilegalidade e violência. Eu quero, portanto, em nome do PT, me somar a esse esforço conjunto que estamos fazendo, todos os nossos partidos, assumir um compromisso, que é isto que a nossa fala traz aqui, um compromisso de ampliação do debate, da informação, da organização, da presença nos fóruns populares, que hoje são organizados aos milhares no Brasil e aqui no nosso Rio Grande, de darmos potência, ampliarmos o debate, convocarmos a sociedade, informarmos a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira, a partir dos nossos municípios, do desastre que estamos vivendo e do cenário de continuidade desse desastre. É hora de acumularmos força política e social e consciência para que nós possamos impedir a continuidade deste genocídio e da destruição e da dissolução desse país. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, meus cumprimentos à nossa equipe do Pão com Ovo, para que nós possamos, em dando sequência ao processo que nós abrimos 2021, dramaticamente aberto por essa ampliação desta crise social e sanitária, mas que nós possamos, e democrática, a partir dessa abertura e da resposta e da resistência que nós sinalizamos ainda em janeiro, fazer com que esse movimento cresça, se expanda, construa consciência, construa unidade, e nós possamos retomar o país a um caminho da solidariedade, da paz, da justiça, da democracia, das liberdades e do desenvolvimento. O povo brasileiro, a sua generosidade, merece isso. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Fora Bolsonaro, vacina já, auxílio emergencial, emprego para o povo brasileiro. Um grande abraço. Muito bem, companheiro Miguel Rosseto. Quero aqui agradecer em nome da Pão com Ovo e do nosso público que acompanhou e interagiu a todo momento ao Miguel Rosseto, companheiro dirigente, fundador do Partido dos Trabalhadores, ao Marcos Cunha, né, um dirigente nacional do Partido Democrático Trabalhista, ao Vicente Celiste, nosso companheiro do CTB, também dirigente histórico, né, não porque esteja velho, mas porque está há muitos anos na luta do Partido Socialista Brasileiro, ao Matheus Gomes, essa jovem revelação da política, né, mostrando o sentido que a juventude quer tomar do Partido Socialismo e Liberdade, também ao Andrezão, um companheiro que se dispôs, aí teve dificuldades hoje, né, Andrezão, representando a Rede Sustentabilidade, e ao nosso camarada Altamiro Borges, um grande comunicador, um grande formulador, muito assistiu Altamiro em atividades sindicais, um padraço do Partido Comunista do Brasil. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso camarada Igor Pereira fazer o fechamento. Deixo um grande abraço, e esse é o espírito: unir, ampliar, lutar, fora Bolsonaro, impeachment já. Saudações, agradecemos a toda a comunidade Pão com Ovo. A luta é coletiva
e agradecemos a todas e todos que fizeram essa live chegar mais longe. Uma homenagem aqui, uma saudação à nossa querida companheira, camarada Jussara Coni, que esteve aqui presente, ativa, compartilhando. Faça como Jussara Coni, comente, compartilhe, faça essa live chegar mais longe. Vamos agitar, porque a pressão popular faz a caneta tremer. A pressão das ruas, a pressão das redes faz a caneta tremer. E vamos ajudar esses partidos que abriram mais um pedido de impeachment. Vai ter muita carreata, vai ter muita luta. E a Pão com Ovo está junto com o povo nessa luta pelo fora Bolsonaro. É isso aí, gente. A luta continua e vamos em frente. Vamos fazer a caneta lá tremer para eles abrirem o impeachment. É com muita pressão nas redes e nas ruas. Vamos em frente. Avante. Obrigado, Rede. Valeu, PSB, PCdoB, PSOL, PT, PSB, todos os partidos aqui, na unidade, a bandeira da esperança e a possibilidade de vitória. Grande abraço, companheiros e companheiras, e até a próxima.